Boa noite, pessoal. Então, retomando aqui. Então, qual que é a ideia? Até o momento, o que foi feito? Foi criada uma máquina virtual, correto, utilizando o VirtualBox. Nessa máquina virtual, eu instalei o Ubuntu versão 20.04, ou seja, uma distro Linux, né, a versão do Ubuntu 20.04. Instalei, mostrei toda a configuração, instalação, etc e tal, beleza. Feito isso, fiz um processo de atualização dos softwares dessa versão do Ubuntu, ou seja, atualizei os módulos que já vieram instalados na versão do Ubuntu, tudo certinho, deixei tudo redondinho, tudo zerado, tudo atualizado. Feito isso, parti para a próxima fase, que é a instalação dos softwares em si. Aí eu fiz até o momento a instalação do QGIS, correto? Fiz a instalação do QGIS 3.10, que é a versão LTR, ele está disponível aqui. A gente consegue clicar nele aqui, acessar a ferramenta, está funcionando sem problema nenhum. Não testei ela com Steel Processo, nada disso. Depois eu vou mais para frente trabalhar com ela e testar tudo mais. Mas no momento, no patamar em que chegamos agora, qual o próximo passo? Banco de dados, correto? Então, nesse vídeo, o que eu vou abordar? A instalação do PostgreSQL, correto? Que vai ser o banco de dados que nós vamos trabalhar. E da extensão espacial PostGIS, que é uma extensão que permite trabalhar com dados vetoriais e raster, utilizando o banco de dados PostgreSQL, correto? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir aqui meu navegador, sem muito segredo, e vou procurar PostgreSQL. PostgreSQL aqui. Eu já dei uma pesquisada antes, já para relembrar o processo, tudo certinho. E aqui tem, ó, a página default do PostgreSQL, lembrando que ele também é um banco de dados open source. A minha meta nessa série aqui de vídeos é focar em ferramentas open source, ou seja, utilizei uma distro Linux Ubuntu, no caso que é um software livre. Utilizei o QGIS, que é um software SIG livre, também open source. Estou instalando no banco de dados uma extensão espacial, no caso é o PostgreSQL e o PostGIS, que também são livres, ou seja, gratuitos para quem quiser utilizar, open source. Vou instalar GeoServer, GeoNode também são ferramentas open source, gratuitas. Então, meu foco é utilizar, criar baseado nessa suite aí de ferramentas disponíveis e que são gratuitas para uso, em muitos casos open source, trabalhar em cima delas preferencialmente, beleza? Então, estou mostrando, pautando toda a evolução aqui da minha máquina virtual em cima disso, correto? Então, abri aqui a página do PostgreSQL, que é um banco de dados. Download, sem segredo nenhum também. E aqui uma coisa boa, pessoal, que você já tem aqui, ó, bem intuitivo, selecionar qual é o teu sistema operacional. Então, no caso, o Linux. E aqui ele vai abrir as principais distros. Nesse caso, o Ubuntu. Aqui já tem algo que é vantajoso para a gente. Aqui, ó. Deixa eu ir aqui, etc, etc e tal. Ó, if you want a specific version, use PostgreSQL 12 or similar. Ou seja, se você quiser instalar, você faz todo esse processo de adicionar o repositório, fazer a importação no repositório da chave aqui, ó, seguindo aqui do repositório. Você faz o update, que é a mesma coisa que eu fiz na instalação do QGIS. Lembra que eu alterei o, o documento de repositórios, que era lá o source.list, eu inseri um novo repositório, depois fiz o update, depois fiz a instalação, etc e tal. Aqui é um passo muito parecido. Você vai adicionar aqui um repositório novo, vai adicionar a chave desse repositório, vai fazer o update e depois fazer a instalação. Só que aqui, ó, tem um detalhe muito importante nesse item, ó, included in distribution, ou seja, a versão 12 do PostgreSQL já vem por default no Ubuntu, ou seja, Ubuntu includes PostgreSQL by default, ou seja, a minha distro Ubuntu já tem uma versão do PostgreSQL, nesse caso o PostgreSQL 12. Então o que eu preciso fazer? Nesse caso, como eu estou com a janela aberta aqui da instalação do QGIS, já fiz toda a questão do update, etc e tal, não preciso repetir isso. Eu só preciso fazer um sudo. Eu copiei esse texto e agora eu vou colar aqui, ó. Sudo. Pera aí.
sudo, clico o botão direito, colar. Sudo apt-get install PostgreSQL 12, ou seja, eu já vou instalar o PostgreSQL que vem por default. Só que beleza, eu quero instalar o PostgreSQL. O que mais que eu quero instalar? Eu também quero instalar o PostGIS, correto? Então, antes de eu executar esse comando, ó, e esse comando aqui, ó, o apt-get install PostgreSQL 12, o que ele vai instalar? Ele vai instalar o client libraries aqui, o client binaries aqui, vai instalar o core do PostgreSQL, que é o que vai fazer rodar o servidor, mesmo que seja uma máquina local, vai rodar essas outras bibliotecas e aqui, ó. O pgadmin é uma ferramenta, uma interface gráfica para você conseguir visualizar o banco de dados, ou seja, ao invés de você rodar tudo por linha de comando, se você instalasse até aqui, ó, por exemplo, esses 5 aqui, você poderia conectar com o banco, criar tabelas, etc e tal, tudo pela linha de comando. O pgadmin é uma interface gráfica que permite você conectar com o banco e fazer as operações dentro do banco utilizando uma interface gráfica, que é o pgadmin 4. Então ele facilita para o usuário final. Ele é mais interativo, não exige que você domine muito a questão de terminal, de você fazer rodar os códigos só por comandos no terminal e tudo mais. Ele é um facilitador para o usuário final. Então, quando eu instalo o PostgreSQL 12, ele traz tudo isso aí para mim. O core, que vai rodar o servidor, as principais bibliotecas que ele precisa para funcionar, e também o pgadmin, que é uma interface para fazer essa conexão entre o usuário e o banco de dados em si. Então, vamos lá, voltando aqui no terminal. Tá, eu vou começar aqui, eu vou executar para instalar. Tinha pensado em instalar o PostGIS junto com o PostgreSQL, mas eu vou instalar o PostgreSQL primeiro. Aguarda aqui o processo. Notem que aqui ó, ele deu um tamanho bem pequenininho, 50 megas aqui de arquivos adicionais aqui de espaço, depois da instalação, e 15 megas de arquivos vão ser baixados para fazer essa instalação. Então é bem leve, assim, pensando em tamanho, né? Enquanto isso, pessoal, enquanto ele está rodando aqui, eu vou localizar o PostGIS aqui, ó, PostGIS, que é a extensão espacial. É uma extensão que eu instalo dentro do meu PostgreSQL, ou seja, é uma extensão que faz parte do PostgreSQL. Eu preciso ter o PostgreSQL para utilizar a extensão, beleza? Abri aqui a página inicial, postgis.net, vou em download. E aqui da mesma forma que foi para o QGIS, para o PostgreSQL, ele te traz aqui como fazer a instalação nas principais distros, principais sistemas operacionais, etc, etc. Então antes disso, deixa eu verificar aqui como que está a instalação. 90% já. Vamos localizar aqui, ó. Ubuntu Dev. Ubuntu GIS project has PostGIS and other OSGel project offerings. The PostgreSQL build has packages for Debian and Ubuntu for several versions of PostgreSQL and PostGIS apt repository. Ou seja, a distro Debian e Ubuntu já tem alguns pacotes disponíveis também para o PostGIS. Da mesma forma que o PostgreSQL já veio junto com o Ubuntu, também tem uma versão do PostGIS disponível. Deixa eu verificar qual que é a última versão aqui disponível do PostGIS. Cadê aqui? 3.0. Tá, deixa eu voltar aqui. Então deixa eu só terminar essa instalação aqui. Vou fazer a instalação primeiro do PostgreSQL e depois eu vou migrar para o PostGIS. Beleza, instalou o PostgreSQL. Vou fechar aqui. Deixa eu verificar. Lembro que quando eu instalei o PostgreSQL eu comentei que ele instala também o pgadmin? Então deixa eu verificar se tem o pgadmin aqui.
Bom, ele não está trazendo, então vou executar por linha de comando mesmo. Vamos lá, Ctrl Alt T, PG admin 4. Comando PG admin 4 não encontrar, você quis dizer, etc, etc. Então tá. Então vamos lá, ele não instalou o PG admin. Sudo apt get install pg admin 4. Então vou instalar ele também. Estranho, deixa eu dar uma revisada aqui. PGAdmin 4, Graphical Administration. Só para tirar dúvida, eu vou abrir lá o Synaptic. Sudo. Lembra que eu comentei que o Synaptic é uma ferramenta que permite você visualizar todos os repositórios instalados, baixados, tudo mais? Então eu quero ver se ele realmente instalou a versão do PostgreSQL. Então eu vou pesquisar aqui, ó. PostgreSQL. Aqui, ó, PostgreSQL. Aqui, ó, PostgreSQL 12 foi instalado. Então era para ele estar rodando perfeitamente. Mas deixa eu ver se o pgadmin foi instalado, né? Pode ser esse o problema. Não, ele não trouxe o pgadmin 4, ele trouxe somente o pgadmin 3. Não é esse que eu quero utilizar. O pgadmin 3, pessoal, ele é também uma interface gráfica para trabalhar a configuração do banco, conexão e tudo mais. Só que ele é uma versão um pouco mais antiga já. O pgadmin 4 é uma opção mais atual, né? Bom, enfim, deixa eu fechar aqui, depois eu vou me preocupar com isso. Vamos instalar o PostGIS. Cadê aqui, PostGIS. Se quero tirar a dúvida qual biblioteca já está baixada aqui para ver se eu posso utilizar ela. Aqui, ó, PostGIS é a versão 3.0. Beleza, eu vou instalar essa mesma aqui. Nesse caso, pessoal, eu estou me aproveitando do fato de que já existe tanto o PostgreSQL como uma versão do PostGIS na minha base do Ubuntu, ou seja, eu não preciso adicionar um novo repositório, eu posso utilizar essa própria source que vem nativo do Ubuntu para instalar isso. A única coisa que eu não fiquei satisfeito é a questão do pgadmin, né? Que como eu mostrei ali no Synaptic, ele tem o pgadmin 3, mas não o pgadmin 4. Eu quero trabalhar com o pgadmin 4, então eu vou ter que, para esse caso específico do pgadmin, eu vou ter que adicionar um repositório só para instalar ele. Ver se tem alguma dependência que ficou faltando. Dar uma atualização se ficou faltando, também não. Aqui, ó, se você utilizar isso aqui, ele roda os dois comandos junto, então eu vou colocar já os dois de cara aqui, ó. O auto remove e o auto clean. Beleza. Deixa eu só ver se o QGIS já vai conseguir fazer a conexão com o banco. Se eu não me engano, eu tenho que setar ainda o usuário, né? O user, a senha, Postgres e tal. Só vou me recordar disso. Se eu conseguir fazer a conexão direta com o QGIS no banco, é porque o usuário já foi criado. Se eu não me engano, ele não é criado automaticamente. Eu quero tirar essa dúvida aqui.
Então, eu vou vir aqui ao banco de dados, na verdade é camada, gerenciador de fontes de dados. Vou vir aqui, ó, PostgreSQL. Vou criar novo aqui, ó. PostgreSQL. Host, local host, porque está na minha máquina local. Porta por default é 5432. Banco de dados, Postgres. Vamos ver Postgres. Deixa eu só verificar. Se ele já criou o usuário, né? Testar. Então ele não criou o usuário nem o banco de dados. Então vou ter que criar. Então cancelar aqui, posso fechar e close. E fechar aqui. Então eu tenho o meu PostgreSQL instalado, correto? E eu tenho o meu PostGIS instalado. O que falta instalar ainda, aqui ó, the repository contains many different packages, including third-party add-ons. pgadmin 4. Isso eu não tenho ainda, então vou lá, install pgadmin 4. Outra coisa interessante é que o pgadmin 3 ele é um software à parte do navegador. O pgadmin 4 ele abre no navegador, então ele abre uma aba a mais aqui dentro do meu Mozilla, por exemplo. Uma diferença entre o pgadmin 3 e o 4, né? Então só deixa eu verificar aqui como que faz a instalação, ó. Ubuntu, Xen, papai, e também o Focal. To use this repository, run the following commands. Okay. Setup the repository, ok. Tem que instalar a chave. Tem que criar o repositório, um processo muito parecido com o do PostgreSQL. Na verdade, ele vai instalar o próprio repositório PostgreSQL aqui. Instala o pgadmin. Aqui podem perceber que ele está comentado, então isso aqui não é executado, né? Essa linha de comando aqui não executa porque está comentado. Se você copiar tudo isso aqui, em teoria era para rodar direto pelo terminal. Então vamos lá, pessoal. Sem muito segredo. Ctrl Alt T. É importante saber mais ou menos o que você está fazendo com cada linha, né? Então aqui, ó, install the public key for the repository, ou seja, ele está instalando a chave pública desse repositório aqui, para que o meu Ubuntu entenda que é um repositório confiável. Aqui, ó, o que acontece? Ele tem o curl aqui. Ele apontou para mim, ó, que o curl é uma biblioteca que eu não tenho, é um software, um módulo que eu não tenho. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que instalar o curl. Então, sudo. Então, deixa eu... Aqui, ó. Sudo apt install curl. Agora sim eu posso colar e executar. Tá, ele baixou a chave aqui, ok, ou seja, ele baixou e adicionou a chave pública da minha source, ou seja, desse repositório. Agora eu tenho que criar o repositório, o arquivo de configuração do repositório, que é aqui, ó. Você pode ver que ele dá um echo, deb, etc. aqui, e ele escreve dentro daquele source.list. Então ele está adicionando esse repositório dentro do meu documento. Então eu vou copiar isso aqui, vou no meu terminal, colar e Enter. E espero adicionar o repositório dentro do meu arquivo source.list. Então a primeira coisa, eu adicionei a chave primária para que ele possa reconhecer, o Ubuntu reconheça o diretório. Agora eu adicionei o arquivo aqui dentro do source.list, ou seja, o repositório. E aqui no finalzinho, note que ele fez apt update, ou seja, depois de adicionar o repositório aqui, ele já deu um update. Então agora, por isso que eu já posso partir para a instalação. Senão eu teria que fazer o sudo update, para daí sudo apt-get update, ou sudo apt update, para daí fazer a instalação. Ó, sudo apt install pgadmin 4.
E tem a versão desktop, que é a versão interface, né? O PGAdmin é no navegador, ou seja, ele abre uma janelinha aqui, mas se quiser também você pode instalar a versão desktop. Vou instalar as duas, na verdade. Vamos lá. Confesso que o PGAdmin 4 eu só trabalhei na versão navegador. Então a versão de interface separada aqui no desktop eu realmente não conheço, não utilizei ainda. Mas já vou copiar, deixar engatilhado aqui. Então eu tenho o PGAdmin instalado, tenho o meu PostGIS instalado, estou instalando o PGAdmin 4, que é uma interface gráfica para eu trabalhar com meu banco de dados, PostGIS e tudo mais. O que vai faltar é eu criar o meu banco de dados, ou seja, dentro do meu banco PostgreSQL instalado, eu tenho que criar um banco de uma base de dados lá. Por padrão, geralmente quando você está trabalhando na máquina local, assim, no Note, você utiliza sempre Postgres, Postgres, Postgres. Ou seja, eu vou criar um banco de dados Postgres, com o usuário Postgres, com a senha Postgres. Isso porque eu estou trabalhando na máquina local, né? Se fosse instalar num servidor mesmo, aí você teria que trabalhar com usuário, com senha de alto nível de segurança, que são senhas fortes, tudo mais, tudo isso, né? Nesse caso, no mesmo mérito aqui da minha VM que está rodando dentro do meu notebook, que eu coloquei senha Ubuntu, né? Login Ubuntu, senha Ubuntu, eu vou utilizar também alguma usuário, banco de dados, tudo mais default fácil possível, para que eu não esqueça, né? Para que eu consiga trabalhar isso de forma facilitada durante as práticas e tudo mais. Tá quase finalizando. Lembrando que isso aqui é a versão web, né? Interface web. Não é ainda a versão desktop. Na verdade, eu nem vou instalar a versão desktop. Eu gosto de utilizar a versão do navegador. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos localizar o PGAdmin aqui. Aqui, ó. PGAdmin 4. Agora sim foi instalado. Olha aqui, PGAdmin 4, ele está rodando. Nesse caso é para ele abrir aqui, ó, uma janela adicional no meu navegador. Uma aba, né, adicional. Então vamos aguardar. Lembrando que ele é como se fosse um gerenciador, assim, bem a grosso modo, de bases de dados. Ou seja, se você tiver vários bancos de dados, não somente no seu servidor, você tem acesso a bancos de dados em vários servidores, todos eles você pode adicionar aqui dentro, correto? Então você pode ter o acesso a vários servidores de dados aqui. Ele pede o seguinte: set master password. Ou seja, além da senha dos bancos de dados em si que você adiciona aqui, ele pede uma senha master para você conseguir acessar o PGAdmin, certo? Nesse caso, pessoal, como eu estou trabalhando na minha VM, eu vou colocar o Ubuntu também. Lógico que não é a senha mais recomendada, né? Eu estou colocando essa aqui que é facilitar a minha vida. E aqui, servers. Ó, create server. E aqui você insere as opções aqui de configuração, tudo certinho, para você fazer a conexão. Eu vou tentar aqui, ó, o localhost, mas eu não criei, né? Mesma coisa, mesmo erro que retornou lá no QGIS, ele vai aparecer o erro aqui também. Host general name aqui, ó, vou colocar localhost, ou facilitar aqui, ó, Postgres. Conexões localhost, 5432, etc, etc. Aqui ele não vai funcionar, porque eu não criei ainda o banco de dados e o usuário. Então eu tenho que criar o banco de dados, o usuário, dentro do meu PostgreSQL. Eu só instalei ele, ou seja, eu instalei o PostgreSQL. Lembrando que a versão que eu instalei aqui, ó, é a versão 12, que é a versão que já veio com o meu Ubuntu.
Se eu quisesse instalar outras versões, eu teria que seguir esse passo a passo, adicionar um repositório, adicionar a chave primária, fazer o update e instalar a versão que eu quisesse. Instalei também o PostGIS, a versão 3.0, porque é que veio também com o meu Ubuntu, correto? E instalei o PageAdmin 4. Ok, eu tenho o banco, tenho a extensão espacial e tenho a interface gráfica aqui para eu trabalhar com o meu banco de dados. O que eu não tenho ainda? Eu não tenho um usuário, um banco de dados criado dentro desse ferramental todo que eu instalei. Deixa eu dar uma olhadinha em quanto tempo que está o vídeo aqui. 25 minutos. Pensar. 25 minutos, acho que vale a pena eu criar o usuário e deixar o banco funcionando, né? Acho que vai valer a pena. Então deixa eu localizar aqui, ó. Create database user Postgres. Aqui, ó. Então vamos localizar aqui, ó. Vamos ver se essa página vai me ajudar. Create username with create database. Ok. Vamos começar com o database. Create database PostgreSQL. Não é bem isso que eu quero ainda, porque eu tô com o banco, tem que setar a senha, né? Aqui, ó. Aqui acho que vai fazer mais sentido. Tem um cara que eu gosto bastante também de acompanhar os tutoriais dele e tudo mais, que é o Edivaldo Brito. Então, geralmente aparece alguma coisa. Deixa eu abrir esse aqui também. Mas ele tem bastante coisa que auxilia, principalmente na utilização do Ubuntu. Não necessariamente banco de dados e tal. Ele trabalha bastante em várias frentes, então é um cara que vale a pena também. Então deixa eu ver aqui, sudo meio, ok, Postgres create database, Postgres create my user, ok. Sudo, ok, creating user, create database, give the user password, guarantee privileges on database, and yeah, that should be pretty much it. Bom, vamos testar aqui. Então vamos lá, primeiro sudo, -u de username, Postgres, create user, Postgres. Ou seja, eu estou, como o -u Postgres aqui, eu estou criando o usuário Postgres aqui. O Ubuntu. Tá, então nesse caso ele já tem o usuário PostgreSQL, o usuário Postgres. Então o que eu não tenho é o meu database. Então vamos para a parte 2 aqui, ó. Sudo -u Postgres. O que eu tentei fazer aqui, pessoal? Ó? Sudo -u Postgres é, utilizando o usuário Postgres, criar um novo usuário. Se não houvesse o usuário Postgres já criado, eu tentei criar o Postgres aqui, então, mas ele me apontou que já existe o Postgres. Ou seja, na instalação ele já criou um usuário Postgres que é o default. Então o que eu não estou tendo nesse momento é o database, que é a base de dados, e também a senha setada para eu conseguir fazer a conexão. Então eu estou criando agora o database. Sudo -u Postgres, create
db. Eu vou colocar o nome de Postgres também, para facilitar. Postgres, 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 Postgres. Tudo vai ser Postgres para facilitar a minha vida. Bom, ele também disse que o database existe. Então, eu tenho o usuário Postgres, eu tenho o banco de dados Postgres, só que o problema está na senha. Então, vamos giving the user a password. Ou seja, a master password, a senha do usuário Postgres que não está setada ainda. Sudo -u Postgres PSQL para fazer a conexão. Aqui ele entra dentro, aqui eu estou conectado dentro do meu banco de dados, ou seja, sudo -u Postgres PSQL, eu estou conectado no banco. Aqui eu estou via terminal. Com o pgadmin 4, depois de adicionar o servidor, então você faz essa conexão utilizando uma interface gráfica. Então eu vou colocar aqui, ó, outer user, só para não se perder, pessoal, eu estou aqui, ó. Outer user Postgres with encrypted password Postgres. Talvez precise colocar entre aspas aqui. Grant all privileges on database Postgres to Postgres. Ou seja, ceda todos os privilégios de acesso na base de dados Postgres ao usuário Postgres. É menos que ou barra que? Aqui, ó, é barra que invertida, aqui, ó, barra que. Barra que, pronto, saiu. Então, exit aqui. Então agora, pessoal, então eu estou com o banco de dados criados, Postgres. Eu tenho o usuário Postgres. Esses dois já estavam criados, pelo que apareceu ali. E eu precisava setar a senha. A senha não estava setada ainda, então é isso que eu vou resolver agora. Deixa eu vir aqui no meu... Posso fechar esses aqui. Vamos fechar, vamos... Esse aqui eu vou deixar aberto, que tem mais alguns detalhezinhos abaixo que talvez sejam úteis. Então, servers, eu vou botão direito, create server. Aqui, ó, vou colocar Postgres, correto? Server aqui. Connections, localhost, que está na minha máquina local. Porta 5432. A base de dados é Postgres, username Postgres. A senha Postgres também. Como eu vou utilizar na minha máquina local, no AVM, etc., eu vou deixar salvo a minha senha aqui. E save. Bom, agora sim começamos a ter erros que são um problema. Deixa eu tentar identificar aqui qual que foi o problema. Maintain database, username Postgres, password Postgres. Deixa eu ver aqui, ó. Também não é problema de SSL. Bom, vamos lá. Setting. Bom, como comentei, caso rolasse alguns probleminhas, eu tentar resolver durante os vídeos, né? Então, bem-vindos ao primeiro probleminha aqui.
Então vamos lá. Ctrl Alt T. O maior trunfo nessas horas, pessoal, fica a dica é não se estressar. Menos U, Postgres, PSQL, Postgres. Agora sim. Postgres. Barra aqui. Vamos testar aqui. Esse é o Postgres 12. Agora sim. Então, beleza. O que ele fez aqui? O problema estava em setar a senha para o usuário Postgres. Lá no outro, quando eu estava setando, ele pedia aspas simples. Eu acho que lá que deu problema. Eu devia ter colocado aspas simples na hora de setar a senha no outro comando. Aqui tem mais alguns detalhes aqui para permitir a conexão local, etc, etc. Mas nesse caso eu não vou entrar nesse mérito. Aqui ele está utilizando o PGAdmin 3, ó, a interface do PGAdmin 3 é uma interface à parte, ou seja, ele não abre o navegador aqui. Ele é um software que é instalado, assim como a versão desktop do PGAdmin 4 que eu comentei. Eu acabei não instalando, eu gosto de utilizar isso no navegador aqui. Mas fica aqui, ó, a referência utilizada, pessoal, aqui. Foi aqui que eu utilizei para resolver esse problema. Então vamos aqui, fechamos, está conectado aqui. Agora eu vou ir lá no PostGIS novamente. O que acontece, pessoal? O PostGIS é uma extensão espacial e geográfica para o PostgreSQL. Então ele não vem por default configurado. Se eu vir aqui ó, no PostgreSQL, eu acabei de conectar no servidor, eu tenho o database, nesse caso tenho o database Postgres. Se eu vir aqui em extensions, vocês podem perceber que não tem o PostGIS aqui instalado, ou seja, o PostGIS é uma extensão instalada dentro do Postgres. Então eu tenho que ativar essa extensão. Tenho que criar essa extensão aqui dentro. Então se eu venho aqui ó, na página do Postgres, o básico eu sei que é Create Extensions Postgres. Mas ele tem outras opções aqui da extensão. Ó, Connect your database with PSQL or PGAdmin, ou seja, PSQL foi o formato que nós conectamos ali no terminal para setar a senha. Então aquela conexão que eu fiz via terminal foi utilizando o PSQL, que você coloca o usuário, coloca o database, coloca a senha e faz a conexão. E tem a versão pelo PGAdmin, que é essa versão aqui, eu estou conectado no banco. É o mesmo banco de dados que eu estava conectado via terminal. Só que a diferença é que aqui eu estou com uma interface web aqui, que eu consigo verificar algumas propriedades de maneira mais facilitada e rodar operações de maneira mais facilitada dentro do meu banco de dados. Então, para o usuário que não é tão ferrenho do terminal do Ubuntu ou do próprio CMD do Windows, isso aqui é muito mais fácil de trabalhar do que utilizar o terminal. Então tem aqui, ó, Enable Postgres e aqui tem Create Extension Postgres. Se você copiar tudo isso aqui, ó, no caso da SQL, pessoal, lembram que lá quando eu estava trabalhando no source.list tinha hashtag comentando? No caso da SQL, da linguagem SQL, para comentar você utiliza dois hífens. Então, isso aqui é uma linha de comando que vai executar como SQL, isso aqui é um comentário. Isso aqui é uma linha de comando, comentário. Linha de comando, comentário. Ah, Jefferson, eu preciso de tudo isso aqui, é tudo que eu vou utilizar? Não. Sendo bem sincero, o mais básico do básico é esse aqui, ó. Create Extension PostGIS. Você pode trabalhar com o PostGIS Raster, também o Topology. Agora, confesso que essas outras aqui, ó, é bem mais
avançado. Eu mesmo não trabalhei com todas as extensões ainda. Mas se você quiser, você pode habilitar todas. Vamos testar, ver se todas vão ser habilitadas. Para não ter um risco de ter um problema e eu não conseguir identificar aqui qual que é o problema, eu vou executar uma por uma, beleza? Então vamos lá. E lá você vai um vídeo de 1 hora praticamente, já. Vamos bater um recorde aqui do vídeo. A gente vai vir aqui, ó. Cadê? É desvantagem de minimizar a tela, né? Aqui, ó. Eu seleciono aqui Extensions e tal, venho em Tools e Query Tool. Que essa aqui vai abrir uma tela onde eu vou inserir os meus comandos SQL, minhas queries SQL. Então eu estou aqui, vou arrastar para o ladinho aqui, vou copiar essa primeira, ó. Create Extension Postages. Colo aqui e eu vou executar. Se tudo der certo, aqui é para aparecer uma mensagem de Create Extension Successfully, ou seja, que a extensão foi criada com sucesso. Então vamos rodar. Façam figas aí, pessoal. Carry returned successfully in 4 seconds and 961 milliseconds. Aqui. Então quer dizer que a extensão foi criada. Sucesso, se você atualizar aqui. Opa! É para aparecer o PostGIS. Agora vamos criar também a PostGIS Raster. Se você quiser trabalhar também com raster dentro do banco de dados, olha só. A gente tem essa extensão aqui. Vamos executar ela também. Ele vai aparecer aqui extensão PostGIS Raster. A mesma coisa essas aqui, ó. Vamos adicionar todas elas. Confesso que nem todas eu ainda utilizei, mas se elas estão aqui, vamos aproveitar e instalar, que eu já descubro que tipo de problema que pode dar. E executo tudo aqui. Como o PostGIS instalou corretinho, o PostgreSQL também, é isso que eu ia comentar, não é para ocorrer nenhum erro. Então aqui, refresh. Todas essas extensões aqui vão aparecer aqui. Lembrando que essas extensões foram adicionadas a esse banco de dados, que faz parte do PostgreSQL. Ou seja, o PostgreSQL versão 12 que eu instalei, ele tem as extensões que eu instalei agora a partir do PostGIS. Então eu consigo trabalhar o PostGIS dentro do banco PostgreSQL. Aqui estou no meu PGAdmin, está conectado, está bonitinho, está perfeito. Show de bola, beleza? Então, dentro do banco de dados Postgres, eu tenho o esquema public aqui, que é o esquema default, e tem os outros esquemas que foram adicionados com algumas dessas extensões. Então, o que vem default é esse public. Essas outras foram adicionadas por causa dessas extensões aqui que eu criei. Beleza? PostgreSQL instalado, PostGIS instalado, PGAdmin 4 instalado, conexão do PGAdmin 4 com o banco de dados local aqui, Postgres, feito com sucesso. Posso fechar aqui tranquilamente, sair da página, fecho aqui. Vou dar mais uma vez aqui de update. O o Y aqui, ó, estou rodando dois comandos, o apt-get update e o apt-get -f install. Se tiver alguma dependência, o -i faz com que ela seja instalada automaticamente. Então eu já rodo aqui. Primeiro ele faz o update, depois ele faz o -f install. Se identificar alguma dependência, o -y já faz que ele seja instalado. Nada aqui. Então vamos dar um sudo apt-get upgrade. Notem que ele apontou aqui, ó, um item para ser atualizado. O que ele está atualizando aqui, ó? libpq5. Atualizar, atualizar, vamos lá. Ele é do PostgreSQL, ó. Então é alguma coisa que é dependência para funcionar o PostgreSQL que precisou ser atualizado. Então vamos mais uma vez aqui, ó. Se você clicar para cima aqui na tecla para cima, ele traz os últimos comandos. Vou dar mais uma vez o update aqui, o -f install. Deixa eu olhar quantas horas já está esse vídeo aqui. 44 minutos. Esse vai ser porreta. Sudo apt-get auto clean. Opa, que é auto clean.
sudo apt get auto remove. Belezinha. 0 pacotes atualizados, 0 novos instalados, 0 a senha removidos e 0 não atualizados. Ou seja, minha versão Ubuntu aqui está lisa. QGIS instalado, PostgreSQL instalado, PostGIS instalado, PGAdmin 4 instalado, conexão entre PGAdmin e banco de dados concluída. Falta conexão do QGIS com o banco de dados. Já que o vídeo está longo, vou fazer isso aqui também. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu maximizar esse aqui. Banco de dados, gerenciador. Mas eu não faço a primeira conexão aqui, ó. Aqui é quando você já tem a conexão com o banco de dados. Você vem aqui gerenciador de banco de dados e vai aparecer aqui, ó, os bancos já disponíveis. A primeira conexão com o banco de dados tem que fazer aqui, ó, camada, gerenciador de fontes de dados. Aqui eu venho PostgreSQL e aqui eu vou criar uma nova conexão. Qual que é o nome? Postgres 12, mesmo nome que eu coloquei no PGAdmin 4, serviço não tem, host, localhost, é numa máquina local, banco de dados, Postgres, lembrando que eu coloquei esses nomes para facilitar minha vida, básico, Postgres, usuário, a senha também é Postgres, quero armazenar o usuário, quero armazenar a senha aqui. Credenciais armazenados como texto simples em arquivos de projeto. Aqui, pessoal, te dá esse alerta porque senhas são questões de segurança. Então não é bom você deixar isso salvo como texto simples, mas você converte para a configuração, que é algo que ele deixa mais escondido, né? Nesse caso, estou utilizando uma VM, como já expliquei várias vezes, então não vamos me preocupar com isso. Utilizar metadados estimados? Quero. Listar também tabelas sem geometria, ou seja, se eu publicar uma tabela que não tenha geometria, uma tabela com dados por municípios, por exemplo, ou dados de ponto, em que tenha 2 colunas de coordenadas, mas que não tenha sido plotado os pontos, eu quero que isso também apareça para mim. Apenas olhar no esquema público? Não, eu quero olhar tudo. Eu quero ser o super usuário nesse meu banco de dados. Então eu quero visualizar todos os esquemas possíveis. Mostrar apenas camadas nos registrados? Não, eu quero ver tudo. Não solucionar tipos de coluna? Também não precisa. Olhar também não. Permitir salvar, carregar. Essa opção é muito interessante, pessoal. Se você trabalha principalmente no servidor junto com outras pessoas e tal, e você é uma equipe, isso aqui é interessante porque você consegue salvar projetos do QGIS dentro do banco de dados. Ou seja, eu vou lá na minha conta Jefferson, lá no meu banco de dados e tal, que está no servidor. Na minha conta eu salvo o projeto do QGIS no esquema compartilhado lá. Aí outra pessoa pode ir lá, acessar esse projeto e visualizar o mesmo projeto, o mesmo mapa que eu visualizei no meu PC. Isso se eu consumir tudo no banco de dados. Então essa é uma forma de trabalhar em equipe, que você consegue armazenar os dados no banco de dados, armazenar também estilo das camadas no banco de dados, tem essa possibilidade dentro do QGIS com essa interação com o banco, e também salvar os projetos do QGIS, ou seja, o arquivo QGS, o arquivo QGZ, que é o que te dá a configuração do projeto, os mapas salvos, etc. Você consegue salvar no banco. Então se você tem camada, tem estilos e tem projeto salvo no banco, você tem tudo salvo no banco. Então você não precisa se preocupar com arquivos locais no teu PC, por exemplo. Então, quando você tiver numa outra máquina que esteja conectada no mesmo servidor, você consegue acessar tudo, você não fica preso na sua máquina. Lógico que entra questões de segurança, etc, etc. Mas pensando num cenário perfeito, em que tudo é fechadinho, muito bem protegido, isso é uma mão na roda para trabalhar em equipe, beleza? Fica a dica aí para quem tem interesse em montar um banco de dados, um servidor próprio para trabalhar com um time aí. Isso é uma boa sugestão. Feito tudo isso, testar a conexão. Opa, foi bem sucedido, então sem problema nenhum. Aí eu vou... Ok. Aviso, você optou por salvar só assim, ele te dá um alerta falando, olha, não é legal você salvar, etc. Você pode utilizar a configuração para adicionar credenciais básicas. Então, aí é um banco de dados criptografado, é mais seguro do que salvar 2 textos Postgres e Postgres, que fica mais fácil de entender, interpretar, tudo mais. Mas como eu estou na máquina local, não vou me prender a isso. Ok. Conecto no meu banco de dados aqui. Ele traz o esquema Tiger, que tem alguma coisa lá dentro. Ó, ele tem alguns exemplos aqui. Eu vou até carregar aqui, ó.
adicionar tudo, né? Então, eu estou conectado no meu banco de dados. Não acredito que isso aqui é um formato para você fazer uma atualização de dados. Ele não trouxe mesmo geometria, ó. É só um template, digamos assim. Por isso que ele não está carregando nada, pessoal. Bueno, isso aqui porque eu nunca tinha utilizado. Isso aqui eu achei que traria algum tipo de exemplo de dados e tal, mas não. É mais um exemplo aqui, digamos assim. Não sei realmente para que é utilizado. Mas enfim, agora se eu vir em banco de dados aqui, eu venho no PostGIS, Postgres 12, tem todos os meus esquemas aqui, ó. Não tenho nenhum dado publicado aqui. As únicas tabelas e dados que eu tenho é as que vêm com a instalação das extensões e tudo mais. Aqui tem aqueles dados que eu comentei com vocês, que eu tentei carregar, mas não tem informação. Tiger Data aqui, Topology. Só para exemplificar, vou abrir esse dado aqui, essa tabela aqui, ó. Isso aqui, ó, não tem geometria, não é um arquivo raster, é só uma tabela, mas ele está vindo do banco de dados, só para mostrar para vocês que está funcionando. E aqui, ó, eu tenho os principais sistemas de referência de coordenadas, ou seja, é baseado na biblioteca proj4, que é o proj4 test aqui. Então, esses aqui são todos os sistemas de referência disponíveis do banco de dados PostgreSQL, que por sua vez no PostGIS e tal, que por sua vez utiliza a biblioteca proj4. Então aqui, pessoal, os principais sistemas de referências coordenadas aqui, você tem nessa lista. Isso permite que você armazene o dado no banco com o sistema de referência de coordenadas, porque ele lê o EPSG que você atribui a ele, baseado nesse EPSG, que é esse código aqui, ele consegue saber quais são os fatores de conversão que você precisa aplicar naquele dado para respeitar esse sistema de referência de coordenadas. Bem resumidamente, bem basicamente é isso. Perfeito? Então, só recapitulando, pessoal. Máquina virtual criada, sistema operacional Ubuntu instalado, QGIS, que é meu software desktop de GIS, de Geographic Information System, sistema de informação geográfica desktop instalado, ok. Tenho o meu banco de dados PostgreSQL, ok. Tenho a minha extensão espacial PostGIS e outras extensões também instaladas, PostGIS Raster, etc. Ok. Conexão em PGAdmin 4 instalado, ok. Uma interface gráfica para facilitar a conversa com o banco de dados. Bem-vindo para usuários não tão experientes, muito bem-vindo, facilita bastante a vida. Ok. Conexão do PGAdmin 4 com o banco de dados, Postgres, localhost, configurações bem básicas ali para facilitar a vida, ok. Conexão entre o QGIS e o banco de dados, com isso eu consigo armazenar dados geográficos dentro do banco de dados, ler os dados de lá e vice-versa e tudo mais. Ok, está encaminhada a nossa máquina virtual aqui, nossa VM está bem engatilhada. O que falta agora? Configurar o GeoNode e configurar o GeoServer. Confesso que GeoNode e o GeoServer em si, baseado em Apache Tomcat e tudo mais, ele é mais tranquilo. Se eu quisesse só instalar o GeoServer, ele é bem mais tranquilo de fazer. Só que eu quero instalar também o GeoNode. O GeoNode é uma interface web, que você, no caso, vai trabalhar local, mas que você consegue mais ou menos ter uma infraestrutura de dados baseada no GeoNode. Você consegue consumir os dados publicados no banco de dados, ou seja, você publica no banco de dados, PostgreSQL, manda esses dados para o GeoServer, do GeoServer você manda esses dados para o GeoNode e você consegue visualizar um mapa na interface web. Tem credenciais de acesso, login senha, você consegue gerenciar usuários e tudo mais, consegue visualizar dados alfanuméricos, dados tabulares, dados vetoriais, dados raster. E a principal vantagem é que ali no GeoNode você consegue colocar metadados do seu dado, ou seja, você consegue personalizar o nome das colunas do dado, você consegue colocar descrição, thumbnail, criar mapas, criar dashboards nesses mapas, ou seja, baseado no dado que você tem no seu dado vetorial, você consegue gerar dashboards daquilo para facilitar a visualização. Então é uma interface bem gostosa assim, de se trabalhar.
Então eu quero também abordar ele. Então por isso eu vou me dar mais essa dor de cabeça aí. Beleza? Então nos próximos vídeos eu vou avançar nisso. É instalar GeoNode, instalar GeoServer. Os dois ocorrem em paralelo, então no mesmo processo que eu for fazer para instalar o GeoNode é bem demorado, antecipo para vocês. É um processo bem pesadinho de fazer, bem demoradinho. Não é difícil no sentido de como fazer. Você segue lá o tutorial de instalação do próprio GeoNode, você vai enfrentar um probleminha ou outro, que nem eu tive agora com a questão do banco de dados, mas você vai resolvendo enquanto instala e tal, e tudo dá certo. Beleza, pessoal? Fechamos por aqui esse vídeo, já deu, sei lá, 1 hora esse vídeo aqui. Quase, eu vou falar 5 minutos aqui só para dar 1 hora redonda. Brincadeira. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado aí de mais essa leva aí. E até o próximo vídeo. Um abraço.